Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Essa então é a nossa aula de correção das atividades de geografia. Então pega aí seu livro, pega seu caderno pra gente ver se tá tudo certinho com essa sua atividade aí, viu? Então bora lá. Abra aí seu livro na página 181 pra gente começar a correção. Vou começar lendo e aí depois a gente responde as questões, tá certo? Porque pra a gente responder as questões é sempre importante ler os textos. Leia o texto abaixo e conheça um pouco mais sobre a formação da cidade de Salvador. Questão 1. Monumento e IFAM resgatam a história da formação de Salvador, Bahia. Arqueólogos revelam objetos históricos do Pelourinho em meio à restauração realizada pelo programa Monumenta. Durante as obras de restauro no Pelourinho, em Salvador, Bahia, técnicos que trabalhavam no local encontraram uma série de artefatos arqueológicos. A descoberta ocorreu em julho de 2006. Merece destaque a presença de cerca de 30 cachimbos de cerâmica, provavelmente relacionados à cultura africana, com diversos padrões decorativos. Entre os materiais de metal coletados estão cravos, chaves, ferraduras, fechaduras, dobradiças, peças de armas de fogo, bala de canhão, moedas e talheres. Aí vem a questão A, né? A letra A. O que os arqueólogos descobriram sobre a origem da cidade de Salvador? Veja bem, os arqueólogos eles procuram, né, documentos históricos, fatos históricos, para entender como é que a história funcionou, certo? Então, esses arqueólogos descobriram pedaços de coisas que a gente usa durante o nosso dia a dia. Então, qual seria a resposta? Os arqueólogos descobriram artefatos que ajudam a remontar a história de Salvador. Por que isso? Porque você aprendendo sobre os costumes das pessoas, você consegue entender mais ou menos como é que a história se deu, certo? Então a resposta é essa, os arqueólogos descobriram artefatos que ajudam a remontar a história de Salvador, tá certo? Beleza. Próxima questão é a letra B. Quais documentos históricos podemos utilizar para conhecer as origens da cidade de Salvador? Desenhe-os abaixo. Aí você é quem vai me dizer. Lembra que a gente já falou sobre documentos históricos em história? Então você vai pensar um pouquinho e vai se lembrar um pouquinho sobre esses documentos históricos e vai colocar aqui. Quais documentos você acha que poderíamos usar para contar a origem da cidade de Salvador? Pensa um pouquinho e coloca aqui. Documentos históricos, por exemplo, um livro é um documento histórico, uma agenda pode ser um documento histórico, balas, moedas. Então você desenha aqui o que você gostaria de expor, certo? Vamos agora para a página 183. Questão 1. Leia a letra da música de Tom Jobim, que fala sobre as belezas do Rio de Janeiro. O nome do poema é Samba do Avião. Interessante, né? Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudades. Rio, seu mar, praia sem fim. Rio, você foi feito para mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio do sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão. Galeão é um dos aeroportos, tá certo? Então vamos para a letra A. Quais elementos da música caracterizam o Rio de Janeiro? Então a gente volta na música e começa a pensar melhor. Ele fala sobre praia, sobre o mar, sobre o Cristo Redentor, sobre o Galeão, a Guanabara. Então essas são características, são lugares, são pontos que existem dentro do Rio de Janeiro. Por exemplo, o Monumento do Cristo Redentor é uma estátua que existe no Rio de Janeiro. A Guanabara é a Baía de Guanabara, que está no Rio de Janeiro.
Então, esses são elementos na música que caracterizam a cidade do Rio, tá? Praia, o Cristo Redentor, Guanabara, o Galeão, certo? Essa é a sua resposta da letra A, ok? Você pode voltar no texto, se você tiver alguma dificuldade, e ir marcando os pontos importantes que você viu no texto, as características que você viu no texto, e depois você volta na resposta e escreve, entendeu? Fica mais fácil quando a gente pensa assim, as respostas que a gente tem que dar sobre textos, tá? Mas voltando para a letra B agora. O Monumento do Cristo Redentor, além de fazer parte do nosso patrimônio histórico, recebeu em 2007 outro título importante mundialmente. Pesquise-o e registre abaixo. Então, vocês vão pesquisar, provavelmente vocês encontraram a resposta. Em 2007, ele foi reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor. É uma lista seleta, né? Uma lista difícil de você alcançar, mas com o voto popular, o Cristo chegou à posição, né, de uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Legal, né? Agora vamos para a página 185. Vamos lá. A questão 1 diz o seguinte: por que dizemos que Brasília é uma cidade planejada e Salvador e o Rio de Janeiro são cidades surgidas a partir do povoamento? Lembra que a gente falou na aula que existem cidades que foram planejadas e outras cidades que não foram planejadas? Então, as cidades que foram planejadas, como Brasília, antes de você ir construir a cidade, você já sabe o que você vai fazer na cidade, aonde vão ser as ruas, aonde estarão os prédios, tudo isso. Mas as cidades que não são planejadas, elas não têm esse planejamento de onde vai estar as ruas, onde vai estar os prédios. Isso é feito conforme a cidade vai crescendo. Então, às vezes a cidade começa bem pequenininha e vai crescendo, vai enchendo de gente, vai virando povoado maior, vai virando uma coisa maior, e assim que como ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, aparecem as ruas, aparecem os prédios, certo? Então, como é que a gente responde essa questão? Bom, Brasília foi planejada para ser a capital do Brasil, sendo construída para essa finalidade, ou seja, ela foi planejada para ser o que ela é hoje. Salvador e Rio de Janeiro cresceram a partir da ocupação de território. Sem planejamento, passando a crescer à medida que as pessoas se mudavam para lá. Então, por exemplo, o Tomé de Souza trouxe uma comitiva de 6.000 pessoas com ele. Para fazer o quê? Para encher a cidade de Salvador de pessoas. Então, essa cidade, ela não foi planejada, só foi dito, olha, aqui vai ser uma cidade, e ela foi crescendo com o tempo. Então, por isso que ela não foi planejada, ela é diferente de Brasília, certo? Recapitulando a resposta. Brasília foi planejada para ser capital do Brasil, sendo construída para essa finalidade, tá? Salvador e Rio de Janeiro cresceram a partir da ocupação de território, sem planejamento, passando a crescer à medida que as pessoas se mudavam para lá, certo? É assim que acontece as cidades. Por exemplo, São Vicente, que a gente viu na outra aula, ela foi crescendo assim. Ela primeiro era uma vila muito pequena, depois foi virando um povoado e depois virou uma cidade porque já estava muito grande. Então, essa é a diferença das cidades planejadas para as cidades que não são planejadas, tá? Questão 2 agora. Questão 2. Quem foi o idealizador do projeto da construção de Brasília? A gente viu na nossa aula, foi o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa, certo? Junto com o presidente Juscelino Kubitschek, que era presidente naquele ano, né? Então a resposta é o Oscar Niemeyer no governo do presidente Juscelino Kubitschek, ok? Bora para a questão 3. Imagine que você está viajando pelo Brasil
e passou pelas 3 cidades apresentadas neste capítulo como capitais brasileiras. Escreva uma mensagem para um amigo ou familiar informando algum fato que você aprendeu sobre a história dessas cidades. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ver essas cidades aqui e vai escrever como se fosse uma cartinha, uma mensagem para uma pessoa que não conheceu essas cidades, ou para falar o que você aprendeu sobre essas cidades, certo? Então você vai escrever aqui do seu jeito o que é que você aprendeu sobre cada uma dessas cidades para alguém que não conhece, né? E é isso aí, galera. Essa é a nossa atividade, muito simples. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me mandar nos comentários, né, das atividades, que aí eu sano todas as dúvidas de vocês, tá certo? Beijocas!